Olha, eu nunca contei essa história para muita gente, porque sei que tem quem não acredita nessas coisas. Mas depois do que aconteceu comigo naquele dia, não duvido mais de nada do que nossos antigos falavam. Sabe aquelas histórias que a gente escutava quando era pequeno? Pois é, aconteceu comigo e foi tão real que até hoje, quando lembro, meu corpo fica todo arrepiado. Tudo começou numa tarde de junho do ano passado, lá no meu sítio, no interior do Paraná. Era um dia como outro qualquer. Eu tinha acabado de almoçar e fui cuidar da minha plantação de milho, como sempre fazia. Todo mundo por aqui sabe que não se deve ficar sozinho no campo depois do meio-dia, mas a gente vai deixando essas crenças de lado, né? Mas agora eu sei porque os mais velhos sempre alertavam sobre isso. Foi quando tudo começou a ficar esquisito. O tempo mudou de repente, sabe? Um frio estranho começou a tomar conta de tudo, mesmo sendo hora do sol mais quente. E olha que eu conheço muito bem o clima daqui. Faz mais de 20 anos que trabalho nessa terra, mas aquele frio era diferente. Parecia que estava me avisando de alguma coisa. Enquanto eu checava a irrigação do milharal, comecei a sentir um cheiro forte de fumo de corda, igualzinho ao que meu falecido pai fumava no cachimbo dele. Mas não tinha ninguém por perto. Era só eu naquela parte do terreno. Foi aí que vi uma coisa que nunca vou esquecer. Bem no meio da minha plantação, um redemoinho começou a se formar, mas não era um redemoinho comum, desses que a gente está acostumado a ver por aqui. Nossa, quando vi aquele redemoinho, minhas pernas ficaram bambas. Era como se ele tivesse vida própria, sabe? A poeira subia em espiral, mas não tinha quase sujeira no chão para formar aquilo. E o mais assustador, o redemoinho ia ficando cada vez mais escuro, mesmo sem ter nada para deixar ele daquela cor. Minha avó sempre dizia que quando a gente vê essas coisas diferentes no mato, é melhor fazer o sinal da cruz e voltar para casa. Mas alguma coisa me puxava para perto, como se eu não conseguisse controlar meus próprios pés. Quando cheguei mais próximo, quase caí para trás. Lá no meio daquela ventania toda, consegui ver um vulto pequenininho, pretinho que nem carvão, pulando numa perna só e com um gorro vermelho na cabeça. O negócio foi tão rápido que se eu piscar, tinha perdido. Mas antes de sumir, aquela coisa soltou uma risada que gelou minha alma. Não era uma risada maldosa, parecia mais uma risada de quem está aprontando alguma coisa, sabe? Como quando a gente era criança e fazia arte. Fiquei parado ali, sem conseguir me mexer, tentando entender se tinha realmente acontecido ou se o sol forte tinha afetado minha cabeça. Mas aquele cheiro de fumo continuava no ar, forte demais para ser imaginação. E a sensação que ficou depois, aquele arrepio na nuca, como se alguém estivesse me observando o tempo todo. Naquela hora, lembrei de todas as histórias que meu avô contava sobre o Saci, mas nunca pensei que um dia ia ver um assim, na minha frente. Naquela mesma noite, comecei a perceber que as coisas no sítio não estavam mais como antes. Primeiro foi minha ferramenta, uma chave de boca que sempre deixo pendurada perto do trator. Procurei em todo lugar e nada de achar. Quando já tinha desistido, no outro dia ela apareceu em cima do telhado do galinheiro. Como é que uma chave foi parar lá em cima? Depois foi minha bota, que sempre deixo na varanda. Acordei de manhã e ela tinha sumido. Fiquei procurando feito doido, até que encontrei ela dentro do poço, boiando na água. E não era só isso. O cachorro começou a latir para lugares vazios durante a noite. As galinhas ficavam agitadas sem motivo. E volta e meia escutava aquela risadinha longe, principalmente quando estava sozinho. Os dias foram passando e cada vez mais coisas estranhas aconteciam. Minha mulher começou a reclamar que as panelas mudavam de lugar sozinhas na cozinha e que o café sumia da lata mais rápido que o normal. Uma vez, ela tinha acabado de fazer um bolo de fubá e deixou esfriando na janela. Quando voltou para pegar,
Metade do bolo tinha sumido, mas não tinha nenhuma marca de faca. Parecia que alguém tinha pegado com a mão mesmo. O mais esquisito é que continuava sentindo aquele cheiro de fumo de corda, principalmente quando as coisas desapareciam. Era como se ele estivesse ali, me provocando, querendo que eu soubesse que era ele fazendo todas aquelas travessuras. Para falar a verdade, depois de tudo isso que aconteceu, pensei muito em buscar ajuda. Sabe aquele benzedor que mora perto da igreja? Então, quase fui lá. Mas toda vez que pensava em contar para alguém ou fazer alguma coisa, parecia que ele sabia, porque as travessuras diminuíam por uns dias. Era como se ele estivesse me dizendo que não precisava me preocupar, que não tinha maldade naquilo tudo. Minha mulher até comentou que, apesar do sumiço das coisas, nada de ruim acontecia com a gente. Na verdade, depois que ele apareceu, até a plantação começou a dar mais forte. O milharal ficou mais verde, mais bonito, coisa que nunca tinha visto antes. E quando achava as coisas que sumiam, elas sempre estavam em lugares impossíveis, mas nunca quebradas ou estragadas. Com o tempo, acabei me acostumando com aquela presença. É estranho dizer isso, mas era como se ele já fizesse parte do sítio, sabe? Um dia, sumia meu chapéu e aparecia pendurado no alto do pé de manga. Outro dia, eram as ferramentas que iam parar dentro do galinheiro ou então a ração dos porcos que misteriosamente mudava de saco durante a noite. Mas sempre que alguma coisa acontecia, vinha junto aquele cheirinho de fumo de corda e às vezes uma risadinha baixinha no vento. Até hoje, não sei explicar direito o que aconteceu naquela tarde, nem por que ele escolheu aparecer justo no meu sítio. Mas aprendi que tem coisas no nosso mundo que a gente não precisa entender, só respeitar. Como meu avô sempre dizia, tem mais mistério entre o céu e a terra do que a gente imagina. Minha família tem um pequeno sítio em Carangola, interior de Minas Gerais, onde moramos desde que me entendo por gente. Sempre tivemos uma vida tranquila por aqui, cuidando das nossas plantações e dos nossos bichos. Nosso galinheiro era nosso orgulho. Todo mundo da região conhecia os ovos caipiras que minha mãe vendia na feira da cidade. Mas naquela noite de lua minguante, algo aconteceu que mudou completamente nossa paz. Era fim de julho, estava fazendo aquele frio típico das noites de inverno mineiro, quando tudo começou. Eu estava deitado no meu quarto, que fica bem em frente ao galinheiro, quando comecei a ouvir um barulho diferente vindo de lá. No início, pensei que fosse alguma raposa tentando entrar, como já tinha acontecido outras vezes. Meu avô, que sempre teve aquela sabedoria de gente antiga do interior, foi o primeiro a perceber que tinha algo errado. Ele veio correndo para o meu quarto, batendo na porta feito doido. Quando abri, vi que ele estava branco feito papel, tremendo, mal conseguindo falar direito. As galinhas estavam fazendo uma gritaria desesperada, diferente de tudo que já tínhamos ouvido antes. Era um som de puro desespero. Pegamos as lanternas e fomos até lá, eu, meu avô e meu pai. Conforme íamos chegando perto, dava para sentir um cheiro estranho no ar, meio enxofre, meio coisa podre. As galinhas, que normalmente faziam barulho quando alguém se aproximava, ficaram num silêncio sepulcral de repente. Foi quando meu avô apontou a lanterna para uma das janelas do galinheiro e viu aqueles olhos. Eram grandes, vermelhos e brilhantes como brasas, olhando direto para a gente. Quando meu pai tentou abrir a porta do galinheiro, percebemos que ela estava quente, como se tivesse pegado sol o dia inteiro, o que não fazia sentido nenhum naquele frio todo. O cheiro estava cada vez mais forte e dava para ouvir um som baixinho, como se fosse uma respiração pesada vindo lá de dentro. Nossa cachorra Rex, que sempre foi corajosa e latia para tudo, estava encolhida debaixo da escada da varanda, choramingando de um jeito que nunca tínhamos visto. Mesmo tremendo de medo, meu pai conseguiu destrancar a porta.
Quando abrimos, foi como se o tempo tivesse parado. Nossas 25 galinhas, que eram nosso sustento e nossa alegria, estavam todas caídas no chão, sem uma gota de sangue no corpo, com 2 marcas estranhas no pescoço, como se fossem de dentes, mas diferentes de qualquer animal que já tínhamos visto por aqui. Nessa hora, escutamos um barulho vindo dos fundos do galinheiro, como se algo estivesse se arrastando. Meu avô foi o único que conseguiu ver direito. Disse que era uma criatura do tamanho de um cachorro grande, mas tinha umas pernas compridas e diferentes, quase como se fossem de gente. A coisa pulou a janela dos fundos num movimento só e sumiu no meio do cafezal. O mais estranho é que por onde essa criatura passou, o mato ficou todo murcho, como se tivesse sido queimado. No dia seguinte, as pessoas da região vieram ver o que tinha acontecido. Muita gente falou que era obra do chupa-cabra, que já tinha atacado outras fazendas por aqui. Outros disseram que era castigo ou assombração. Só sei que, depois daquela noite, nada mais foi igual no nosso sítio. E até hoje, quando escuto algum barulho diferente durante a noite, sinto aquele mesmo medo. Depois que isso aconteceu, ficamos sabendo de outras histórias parecidas na região. O dono do armazém contou que na mesma noite, o sobrinho dele, que mora na fazenda vizinha, também tinha escutado barulhos estranhos e algumas ovelhas apareceram mortas do mesmo jeito que nossas galinhas. A gente começou a juntar as histórias e percebeu que todos os ataques aconteciam em noites de lua minguante. Meu avô, que sempre foi muito religioso, começou a fazer benzimentos e colocou ramos de arruda em todas as janelas do galinheiro novo que construímos. Na cidade, todo mundo começou a falar sobre o caso e até uma equipe de televisão veio fazer reportagem, mas ninguém conseguia explicar direito o que tinha acontecido. O tempo foi passando, mas as marcas daquela noite ficaram. Nossa família nunca mais criou a mesma quantidade de galinhas. E o galinheiro novo foi construído bem mais perto de casa. Meu avô instalou luzes mais fortes no quintal e passou a dormir na sala, de onde dava para ver melhor a área dos fundos. A Rex nunca mais foi a mesma cachorra alegre. Qualquer barulhinho à noite, ela já se escondia embaixo da cama. E tem uma coisa que nunca contei para ninguém. Até hoje, no lugar onde aquela criatura pulou a janela e passou pelo cafezal, nada mais cresce direito. É uma faixa de terra de mais ou menos 1 metro, onde o café não vinga e o mato nasce todo amarelado, como se a terra tivesse sido envenenada. Já faz quase 1 ano que isso aconteceu, mas ainda tenho dificuldade para dormir quando a lua está minguante. Semana passada mesmo, estava conversando com minha mãe sobre aquela noite, e ela me contou uma coisa que tinha guardado até hoje. Naquela época, uns 3 dias antes do ataque, ela tinha sonhado com uma criatura parecida com a que meu avô viu. No sonho, o bicho estava parado em frente à nossa casa, olhando fixamente para ela através da janela. Minha mãe sempre foi dessas pessoas que acreditam em sonhos e presságios, mas tinha ficado com tanto medo que preferiu não contar para ninguém. Agora, toda vez que ela sonha com alguma coisa estranha, a gente fica todo mundo em alerta, prestando mais atenção em tudo que acontece no sítio. O mais impressionante é que depois de todo esse tempo, continuamos sem nenhuma explicação. Já veio gente de todo tipo aqui, pesquisador, repórter, até uns estudiosos do paranormal. Todos saem com mais perguntas do que respostas. Alguns dizem que foi algum tipo de animal selvagem desconhecido. Outros falam em experiências secretas do governo. Tem gente que jura que é uma criatura sobrenatural. Eu, sinceramente, não sei o que pensar. Só sei que aquela noite mudou completamente nossa vida aqui no sítio. A gente aprendeu a conviver com o medo e com as lembranças. Mas tem certas coisas que não têm explicação. E sabe o que é mais estranho? De vez em quando, principalmente nas noites mais escuras, ainda dá para sentir aquele mesmo cheiro de enxofre no ar, como se aquela criatura ainda estivesse por perto, esperando o momento certo para voltar.
Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha uns 15 anos e estudava no colégio estadual da minha cidade. A gente morava em uma cidade pequena no interior de São Paulo, daquelas bem pacatas onde todo mundo se conhece. E nossa turma da escola costumava passar muito tempo junta. Era um grupo bem unido, sabe? A gente sempre combinava de fazer alguma coisa diferente nos fins de semana. E naquele sábado específico, decidimos conhecer o sítio do tio de uma das minhas amigas. Ela tinha falado tanto desse lugar, principalmente da cachoeira que tinha lá, que a gente ficou super animado com a ideia. Na época eu era professora estagiária e acabei sendo meio que responsável pelo grupo, já que era um pouco mais velha que os outros. Foi numa tarde de junho, estava começando a esfriar e o céu tinha aquele azul bem clarinho, sem nuvem nenhuma. A gente chegou no sítio por volta das 2 da tarde. Eram uns 8 adolescentes no total. Todo mundo carregando mochila com lanche e toalha. Aquela alegria típica de passeio de fim de semana. O lugar era lindo. Tinha uma trilha que levava até a cachoeira e dava para ouvir o barulho da água de longe. O tio da minha amiga tinha avisado que era para a gente tomar cuidado, que algumas partes da trilha eram escorregadias e que era melhor não chegar muito perto da água porque as pedras eram perigosas. A gente seguiu caminhando, conversando, tirando foto, tudo muito tranquilo até ali. A gente estava curtindo o passeio, tirando algumas fotos da paisagem e seguindo a trilha quando chegamos numa parte mais alta que dava para ver a cachoeira de cima. Era um lugar meio isolado, cercado de árvores, e o barulho da água ficava mais forte ali. De repente, uma das meninas chamou nossa atenção para uma coisa estranha que dava para ver lá embaixo, meio escondida entre as árvores. No começo achei que fossem pessoas fazendo uma caminhada, mas quanto mais a gente olhava, mais estranho ficava. Era um grupo de homens, todos vestidos de preto, andando em fila, como se fosse uma procissão. Eles caminhavam devagar, todos de cabeça baixa, carregando alguma coisa que não dava para identificar direito por causa da distância. Naquela hora, todo mundo ficou em silêncio, só observando. Era uma cena que não fazia sentido nenhum, porque aquela parte da trilha nem era um caminho oficial, era tudo mato fechado por ali. O mais assustador era que eles pareciam estar usando roupas antigas, tipo aquelas que a gente vê em foto antiga em preto e branco. A Marina, que era a dona do sítio, disse que nunca tinha visto nada parecido por ali antes, e olha que ela passou a infância toda naquele lugar. Enquanto a gente comentava sobre aquilo, meio assustados, um dos meninos pegou o celular para tentar tirar uma foto. Foi questão de segundos. Quando ele levantou o celular e a gente olhou de novo, não tinha mais ninguém lá embaixo. Simplesmente sumiram, como se nunca tivessem estado ali. Todo mundo começou a ficar muito nervoso depois disso. Um frio estranho começou a subir pela espinha. Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa errada acontecendo? A gente tentou achar alguma explicação lógica, tipo, vai ver, era um grupo fazendo uma filmagem, ou talvez fosse algum tipo de evento que a gente não sabia. Mas nada fazia sentido, porque aquela parte era praticamente inacessível. Não tinha nem trilha direito para chegar lá embaixo. A Marina começou a contar que já tinha ouvido histórias do avô dela, sobre um acidente que aconteceu ali perto da cachoeira há muitos anos atrás, quando algumas pessoas morreram tentando atravessar o rio durante uma tempestade. Mas ela nunca tinha dado muita importância para isso. Ficamos ali parados por um tempo, meio que esperando ver se eles apareciam de novo, tentando entender o que tinha acontecido. O celular do menino que tentou tirar a foto começou a dar problema. Desligava e ligava sozinho. E quando ele finalmente conseguiu abrir a câmera, a bateria acabou do nada, mesmo estando com mais de 70% de carga. A temperatura pareceu cair de repente, mesmo sendo metade da tarde ainda, e um vento gelado começou a soprar. Ninguém falava muito,
mas dava para perceber que todo mundo estava sentindo a mesma coisa, aquele medo inexplicável, como se a gente tivesse visto algo que não devia ter visto. Era como se o lugar inteiro tivesse mudado depois daquilo. Até o barulho da cachoeira parecia diferente, mais pesado, mais assustador. Depois daquilo tudo, ninguém queria mais continuar o passeio. A gente começou a juntar nossas coisas para ir embora, e foi aí que percebemos que tinha começado uma garoa fina, daquelas bem geladas. O mais estranho é que o céu ainda estava limpo em cima da gente, sem nuvem nenhuma. Enquanto a gente guardava as coisas nas mochilas, começamos a ouvir uns barulhos estranhos vindo da direção onde tínhamos visto aquelas pessoas. Não eram vozes nem passos. Era mais como um murmúrio baixo, como se várias pessoas estivessem rezando ao mesmo tempo, bem baixinho. A Marina, que conhecia aquele lugar como a palma da mão, estava pálida, tremendo, e foi a primeira a dizer que precisávamos ir embora dali o mais rápido possível. No caminho de volta, ninguém falava nada. Todo mundo meio assustado, andando bem junto um do outro. A trilha que antes parecia tão bonita agora dava uma sensação de sufoco, como se as árvores estivessem mais fechadas, mais escuras. Quando finalmente chegamos no carro, todo mundo entrou correndo e só então começamos a tentar conversar sobre o que tinha acontecido. Até hoje, depois de tantos anos, quando encontro alguém daquele grupo, a gente ainda comenta sobre aquele dia. Ninguém nunca conseguiu explicar o que viu, e desde então eu nunca mais consegui voltar naquela cachoeira. O mais curioso é que, tempos depois, descobrimos que outras pessoas da região também já tinham visto coisas parecidas por lá, sempre relacionadas a um grupo de homens vestidos de preto. Mas ninguém nunca conseguiu provar nada, e aquele mistério continua sem explicação até hoje. Trabalho como caseiro em um sítio isolado no interior de São Paulo, perto de uma cidade pequena que tem mais mato do que gente. Moro aqui com minha esposa já tem uns 5 anos, cuidando da propriedade que fica no fim de uma estrada de terra, depois de uma curva fechada que poucos conhecem. No começo, era tudo muito tranquilo. A gente cuidava das plantações e dos animais sem nenhum problema. Os donos aparecem pouco por aqui, então ficamos praticamente sozinhos nesse lugar enorme, com uma casa principal antiga, um pomar abandonado e muita mata fechada ao redor. Sempre gostei dessa vida mais calma no campo, mas depois daquela noite de lua cheia, descobri que às vezes o silêncio pode esconder coisas que a gente preferia não saber. Foi numa dessas noites em que minha esposa tinha ido para a cidade. Estava terminando de alimentar os animais quando notei que tinha algo diferente no ar. Sabe quando você sente que está sendo observado? Era essa sensação, só que 1000 vezes pior. O vento estava parado, não se ouvia nem os grilos cantando, parecia que tudo tinha ficado em suspensão. Entrei em casa e tentei me distrair com a televisão, mas foi então que escutei um choro. Não era como nada que eu já tinha ouvido antes. Começou baixinho, quase como um sussurro distante, mas tinha algo naquele som que fez cada pelo do meu corpo se arrepiar. Não era um animal, nem uma criança. Era um lamento tão profundo e cheio de dor que chegava a apertar o peito. E o pior, parecia estar se aproximando. Tentei ignorar aquele som, me convencendo que era só o vento nas árvores, mas ele foi ficando cada vez mais alto e mais claro. De repente, percebi que estava ouvindo palavras misturadas com o choro. Era uma voz feminina chamando por nomes que eu não conseguia entender direito. Fechei todas as janelas e portas, mas aquele som parecia atravessar as paredes. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Peguei meu celular para tentar ligar para alguém, mas não tinha sinal naquela noite. Algo que nunca tinha acontecido antes. Estava completamente sozinho com aquele choro, que agora parecia vir de todos os lugares, ao mesmo tempo,
como se a pessoa estivesse circulando a casa. O desespero na voz era tanto que comecei a sentir um peso no peito, uma angústia que não era minha. Fiquei paralisado na sala, sem saber o que fazer, enquanto o lamento ficava cada vez mais próximo. Foi quando ouvi passos na varanda. Passos lentos, arrastados, como se a pessoa estivesse procurando algo. O choro agora estava tão perto que parecia estar do outro lado da parede. Tentei me mexer, mas meu corpo não respondia. A temperatura dentro da casa caiu tanto que eu podia ver minha própria respiração. E então, bem na minha frente, a maçaneta da porta começou a girar lentamente. Naquele momento, fiz a única coisa que consegui pensar. Corri para o quarto e me tranquei lá dentro. O choro continuava, agora misturado com soluços que pareciam vir de alguém que tinha perdido tudo na vida. Me encolhi num canto, tentando controlar minha respiração, enquanto ouvia aqueles passos lentos percorrendo a casa inteira. A voz chamava por nomes que pareciam ser de crianças, numa mistura de desespero e tristeza que era difícil de aguentar. Tentei tapar os ouvidos, mas aquele som parecia entrar direto na minha cabeça. Foi a noite mais longa da minha vida, e por mais que eu quisesse, não conseguia dormir ou me mexer daquele canto. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, tudo parou de repente, como se nunca tivesse acontecido. O silêncio voltou, mas não era mais aquele silêncio pesado da noite. Era o silêncio normal do campo, com os passarinhos começando a cantar. Demorei um bom tempo até criar coragem para sair do quarto. Quando finalmente saí, a casa estava exatamente como eu tinha deixado. Nada fora do lugar. Mas tinha algo diferente no ar, um cheiro forte de terra molhada misturado com flores, mesmo não tendo chovido. E no chão da varanda, onde tinha ouvido os passos, encontrei marcas de pés descalços que iam da porta até o pomar e simplesmente desapareciam no meio do caminho. Depois desse dia, comecei a pesquisar sobre a história do sítio, algo que nunca tinha me interessado antes. Descobri que essa propriedade existe há mais de 50 anos e já teve vários donos diferentes. Conversando com alguns vizinhos mais antigos da região, um senhor que mora na fazenda ao lado me contou que, há muito tempo, uma mulher perdeu os filhos de forma trágica por aqui. Ele não sabia dar detalhes porque era muito jovem na época, mas disse que depois disso ela sumiu e ninguém nunca mais soube o que aconteceu com ela. O que mais me impressionou foi quando ele falou que outros moradores da região também ouvem um choro de mulher nas noites de lua cheia, especialmente perto de onde fica nosso pomar. Já se passaram alguns meses desde aquela noite e confesso que ainda não consigo dormir direito quando tem lua cheia. Minha esposa diz que é coisa da minha cabeça, que eu fiquei impressionado com as histórias antigas. Mas toda vez que olho para aquele pomar, principalmente no fim da tarde, sinto um arrepio diferente. O mais estranho é que desde aquela noite, as árvores do pomar, que antes mal davam frutos, começaram a produzir como nunca. E volta e meia, quando estou trabalhando por lá, sinto aquele mesmo cheiro de terra molhada com flores, mesmo em dias de sol forte. Às vezes, também encontro pegadas pequenas, de criança perto das árvores, mesmo não tendo nenhuma criança morando por aqui perto. Ontem mesmo aconteceu algo que me deixou ainda mais intrigado com essa história toda. Estava arrumando umas coisas antigas no celeiro quando encontrei uma caixa empoeirada num canto. Dentro dela tinha vários recortes de jornal amarelados pelo tempo. Um deles chamou minha atenção porque falava sobre o desaparecimento de 2 crianças na região há muito tempo atrás. A matéria estava meio apagada, mas dava para ver que tinha uma foto em preto e branco de uma mulher. O papel estava tão velho que a imagem não estava muito nítida, mas quando olhei com mais atenção, senti meu sangue gelar. A mulher da foto estava usando um vestido igualzinho ao que vi naquela noite.
através da janela do quarto, quando criei coragem para espiar lá fora. Sinceramente, não sei mais o que pensar sobre tudo isso. Já tentei me convencer de que foi só minha imaginação, que estava cansado ou que o medo fez eu ver coisas. Mas como explicar as pegadas que ainda aparecem, o cheiro de flores que surge do nada e os choros que outros moradores da região também ouvem? Decidi compartilhar essa história porque preciso saber se mais alguém já passou por algo parecido. Continuo morando e trabalhando no sítio, afinal preciso do emprego. Mas agora sempre deixo uma luz acesa durante a noite e evito olhar pela janela quando tem lua cheia. Tem coisas que a gente prefere não entender, e quanto mais tento achar uma explicação para o que aconteceu naquela noite, mais perguntas aparecem sem resposta. Ontem à noite aconteceu de novo. Era mais uma noite de lua cheia, e eu estava sentado na varanda, mesmo sabendo que não devia. De repente, senti aquela mesma sensação estranha no ar, como se tudo tivesse ficado parado. Já conhecia bem aquele silêncio, então corri para dentro de casa antes mesmo de ouvir qualquer coisa. Minha esposa tinha ido dormir mais cedo e eu não quis acordar ela. Me sentei na sala e fiquei esperando, com o coração na boca. Não demorou muito para começar. Primeiro veio aquele cheiro de flores, depois o choro baixinho ao longe, mas dessa vez foi diferente. Em vez de se aproximar da casa, o som parecia vir do pomar. Quando criei coragem para olhar pela janela da sala, vi uma coisa que nunca vou esquecer. Havia duas sombras pequenas correndo entre as árvores, como se fossem crianças brincando, e logo atrás delas, uma sombra maior que parecia flutuar. Depois disso, decidi que preciso contar essa história. Não aguento mais guardar isso só para mim e fingir que está tudo normal. Já pensei em procurar um padre, em tentar descobrir mais sobre o que aconteceu com aquela mulher e seus filhos, mas tenho medo de mexer com algo que não devia. Os vizinhos mais antigos dizem que é melhor deixar as coisas como estão, que tem histórias que é melhor não conhecer o final. E acho que eles têm razão. Enquanto ninguém se mudar daqui e eu continuar cuidando do sítio, principalmente do pomar, parece que tudo fica em paz. Só espero que quem ler isso entenda que existem coisas que a gente nunca vai conseguir explicar e que, às vezes, o melhor a fazer é respeitar e seguir em frente, mesmo sem entender.